Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas, capítulo 10 de Lucas. E, depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então, onde Jesus deveria passar, primeiro ele manda, divide esses 70 de dois em dois, quer dizer, 35 grupos, para irem em várias cidades, em várias regiões, pregando o Evangelho. Jesus ali, naquele momento, ele estava treinando os seus discípulos para que eles pudessem dar continuidade ao seu trabalho. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsas, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus dava uma orientação para eles, para que eles pudessem seguir durante aquela viagem, durante aquele transcurso, pelo caminho, sem levar absolutamente nada, confiando na providência divina e na bondade daqueles onde eles chegassem. E também que não cumprimentasse ninguém pelo caminho, que seguisse firme, deveria ter um motivo. Lógico, Jesus não dava nenhuma ordem, nenhuma orientação sem ter um motivo bem lógico, bem justo. E esses discípulos, então, deveriam ficar atentos para que ao longo da sua jornada, ao longo da caminhada, eles agissem com todo o discernimento possível. Não podia levar nada e nem cumprimentar as pessoas pelo caminho. E ele diz que a seara é grande e que nós deveríamos rogar a Deus, nosso Pai, para que parecesse mais obreiros para a nossa seara. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. A senha, certamente, para que entrasse a casa, para que as pessoas o recebessem, era: a paz seja nesta casa. Mostrando que os espíritos, durante o sono, em desdobramento, haviam instruído esses moradores para receber os mensageiros de Deus. E, logicamente, durante o dia, quando os discípulos lá chegassem, eles, ao falar essas palavras, ressuscitaria nas reminiscências da mente aquela senha para que eles os acolhessem, os amparassem. Muita confiança, mas assim agiam os primeiros cristãos, assim agiam as pessoas daquela época. E ficai na casa. E um detalhe importante que ele coloca: se ele tiver um filho da luz e da paz, repousará essa paz sobre eles. E se não, volta para eles. Cuidado com o que você imite. Se ele pedia para que eles emitissem bons pensamentos, bons sentimentos, levasse o sentimento de paz para aquelas pessoas, então era porque tinha que levar paz, levar esse ensinamento de amor e de misericórdia. Por isso, a importância da gente procurar sempre proferir uma bênção, sempre oferecer uma bênção. E ficar na casa, comendo, bebendo, do que estiverem, pois é digno obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Ficai na mesma casa. Pode ir pregar, fazer as pregações na cidade, em torno das pessoas, mas volta para a mesma casa. A que te acolheu é onde você vai ficar. E aí nós temos que prestar atenção para nós não ficarmos também achando que temos que ficar mudando de casa, mudando de residência. Aonde nós estamos é onde nós estamos sendo acolhidos, é onde nós estamos estabelecendo a nossa morada celestial. E, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Se você foi recebido naquela casa, então
coma do que eles colocaram para você. Não faça exigências. Aceite o que te for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então eles tinham o compromisso de curar, o compromisso de, em nome do Senhor, levar aquela mensagem de paz, de amor e de misericórdia. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. Então mostra para aquela cidade, já que eles não querem recebê-los, sacudir o pó até do vosso pé, vocês não querem levar nada, nem o pó que gruda no pé. As estradas eram de terra, na maioria das vezes as ruas eram de terra, e nem isso eles queriam levar. Sacudia o pé na saída da cidade. Mas os alertava, já o reino de Deus é chegado a vós. A partir do momento que a pessoa entende que o reino de Deus já chegou a ele, já está de bom tamanho. Mas não lance nenhuma maldição, não lance contendas, não lance discussões. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então a cidade que não quiser receber os apóstolos, que não quiser ter tolerância, acolhimento com os apóstolos, seria julgada com mais severidade do que Sodoma no dia do juízo final. Ou seja, como eles acreditavam que tinham um dia para fazer todo o julgamento, e esse dia, às vezes, é todo momento que nós tomamos consciência da nossa individualidade espiritual e das nossas responsabilidades frente às leis divinas. Então, nesse dia, o rigor contra aquele que negou receber os enviados do Senhor é maior do que contra Sodoma, que não tinha nenhum enviado de Deus, nenhum enviado de Jesus, com ele aqui na terra, conduzindo a expedição para ajudá-los. Então, tudo na nossa vida são lições para nós refletirmos e entendermos as lições e as mensagens de amor e de paz que nós precisamos interiorizar. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Uma linguagem que Jesus mostra que a cidade de Sidom e de Tiro, embora não fossem israelitas, fossem fenícios, se eles vissem as maravilhas que ali estavam sendo feitas, eles já tinham se arrependidos. E assentar sob saco grosseiro de cinza, com certeza era uma forma de penitência para que mostrar de sensibilidade e humildade diante dos fatos. Portanto, ali Jesus pedia para que aquelas pessoas tomassem consciência de seus atos e começassem a se arrepender das atitudes grosseiras que tinham tomado, para buscar as realizações superiores da alma. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. No entanto, ele está mostrando que Sidom e Tiro, como o Jesus não foi até eles, no dia do juízo vai ter menos rigor. Porque Jesus não esteve lá pessoalmente com eles. E tu, Cafarnaum, será levantada até o céu? Até o inferno será abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, mesmo em Cafarnaum, onde ele era convivia bem com as pessoas, não tinha grandes transtornos, mas ela não tinha o acolhido como deveria acolher. E iria passar por situações desagradáveis, situações complexas, porque precisavam, então, ter acolhido melhor o Mestre. Quem vos ouve, e mostrando para nós que ouvia Jesus é ouvir o Pai. Ouvir o Pai é ouvir Jesus, e rejeitar Jesus é rejeitar o Pai. E rejeitar o Pai é rejeitar Jesus. Então nós temos que aprender a ouvir, aceitar e
nos envolver nesse amor com Jesus, para que a gente esteja também envolvido no amor de Deus. Todos nós precisamos desse momento, todos nós precisamos desse aprimoramento, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais companheiros, para nos tornarmos mais próximos uns dos outros. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: foram cumprir a missão e agora voltam para relatar os fatos a Jesus. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes. Aí Jesus que responde: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então acharmos que só existem espíritos maus nas regiões inferiores da terra, o próprio Jesus disse que viu vários deles caindo do céu. Então nós temos espíritos dos mais variados níveis, dos mais variados tipos de compreensão, de sentimentos, que caminham ao nosso redor, trafegam, né, no plano espiritual, até mesmo em instâncias um pouco mais elevadas, mas são espíritos maus, não são espíritos bons. E ali ele estava dizendo que os seus discípulos tinham poder até para pisar sobre os demônios, pisar sobre aquelas entidades do mal, como ele coloca serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E também nós podemos entender que muitas das vezes, ao longo do nosso caminho, nós podemos encontrar esses animais peçonhentos conduzidos até ali por espíritos maus, que os manipulou de alguma forma fluidicamente e pode tentar nos distrair para que a gente passe muito próximo a eles para sermos atacados por eles. Por isso, nós temos que ter todo cuidado, nós temos que estar sempre atento na forma com que nos conduzimos no nosso dia a dia. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar vosso nome escrito nos céus. Quando Jesus fala para a gente se alegrar, para os discípulos se alegrarem, e também nós nos alegrarmos, mas antes de nos alegrar, por os espíritos estar sujeitos a nosso comando, primeiramente nos alegrar porque nossos nomes estão escritos no céu. Que se não estiver escrito nos céus, eles não nos obedecerão. Façamos por onde ter condições de termos esse privilégio de ter nossos nomes escritos no céu. Onde nós podemos, então, dominar maus espíritos, conduzi-los às forças do bem, conduzi-los à interiorização de bons sentimentos. Porque hoje a nossa necessidade de nos aprimorarmos, a nossa necessidade de nos fazermos melhores. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. E vendo Jesus a alegria daquelas pessoas, a alegria daqueles discípulos simples, pessoas camponeses, pequenos artesãos, trabalhadores rurais, pessoas assim, rudes não no sentido de serem más, mas rudes no sentido de simplicidade, pessoas muito simples, muito simplórias, mas tinham amor no coração, tinha dedicação ao próximo, tinha vontade de fazer o bem. E ele então agradece a Deus por permitir que ele revelasse esses poderes transcendentes dos seres humanos aos mais simples. Porque os sábios, muitas das vezes, estão ocupados com coisas outras e não nos dão atenção e não querem nem ouvir falar sobre as possibilidades do reino de Deus, falar sobre as possibilidades de amar uns aos outros e de fazer o bem indistintamente. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, para entender que Jesus era Filho de Deus e conhecê-lo, mas não conhecer, falar assim, ô Jesus, tudo bem? É conhecer no sentido de
permitir que as suas palavras adentrassem os seus corações e começassem a agir no dia a dia. Da mesma forma, conhecer o Pai é saber as suas diligências, as suas determinações e segui-las. Porque se a gente não procurar seguir os ensinamentos divinos, as determinações divinas, a gente acaba ficando preso onde não devíamos. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem e o que vós vedes. Ter olhos de ver, ter oportunidade de ver, estar no lugar certo para poder ver. São as pequenas diferenças, as pequenas transformações que cada um de nós devemos procurar fazer para interiorizarmos o amor em nós. O trabalho particular de reformulação íntima, de reformulação de conceitos, é inerente a cada um de nós para nos fazermos melhores, para procurarmos crescer para Deus. E os apóstolos tinham o privilégio de estar cara a cara, vendo a maioria dos fenômenos. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então nós temos que saber ver e saber ouvir. E quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de ler o Evangelho, de ouvir falar sobre o Evangelho? Quantas? Então, nós devemos procurar pensar em como levar o Evangelho a essas pessoas. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele já sabia. Ele queria que Jesus falasse para ver se ele estava nos meandros que ele queria. Mas Jesus, conhecendo as malícias dessas pessoas, sempre dava uma resposta em forma de pergunta para que eles mesmos respondessem, mostrando para eles: se tu sabes, para que me perguntas? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele já sabia toda a lei, ele já tinha conhecimento de toda a lei. Para que ele estava perguntando? Se ele já sabia e tinha conhecimento. É porque essas pessoas sempre estão criando aquelas situações para querer saber um pouco mais, para querer entender um pouco mais, para querer cativar no outro, às vezes até uma animosidade. E Jesus deu uma resposta super simples. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Se você já sabe para que me pergunta, vivencia. Vai vivenciando, porque é a tua consciência perante Deus que vai ter o peso para você estar numa condição melhor ou não. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Interessante que ele não diz que é o samaritano, é o que usou de misericórdia. Porque como existia uma rixa muito grande, o pessoal da Judéia entendia que o pessoal da Samaria eram inferiores a eles. Jesus já coloca como samaritano fazendo a caridade, fazendo o bem, que não deixa de ser uma provocação. Mas está para testar a humildade dele. E ele foi tão perspicaz que na hora dele falar, ele não falou que era o samaritano, é o que usou misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Ou seja, provavelmente o homem era judeu, e quem o socorreu? Não foi o sacerdote, não foi o levita, não foi um escriba, não foi um fariseu, foi um samaritano. E o samaritano ajudou despreocupadamente e banca, inclusive, o seu tratamento. E é aí que nós temos que procurar entender a nossa necessidade de estarmos sempre fazendo um bem de uma forma
ostensiva, de uma forma construtiva. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Jesus, dentro das caminhadas que Jesus fazia, das pregações, ele passa na aldeia e Marta o recebe em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Sentou bem perto de Jesus. E ali embebecida com aquelas palavras de Jesus, com aqueles ensinamentos. Além daquele magnetismo suave, uma boca que só falava coisas boas, ensinamentos profundos para o resto das nossas almas, para todos os tempos da nossa alma. Bem-aventurados aqueles que puderam ouvir o Mestre. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Maria estava ali ouvindo Jesus. E Marta ficou incomodada e pede então a Jesus que tome providência para que ela pudesse ir ajudar Marta. Então Marta disse-lhe, pois, que me ajude. Ela queria ser ajudada, ela queria continuar daquela agitação, faz uma coisa, faz outra, querendo oferecer o melhor para o mestre. Mas o mestre não queria coisas materiais, ele queria almas. E Maria estava ali embebecida, ouvindo naquele momento. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus não está aí fazendo apologia à ociosidade, mas está mostrando que Maria, naquele momento, ela tinha ali a oportunidade de ouvir o Mestre. Enquanto Marta queria o agradar, fazendo seus quitutes, Maria o agradava muito mais sorvendo aquelas palavras, aquele magnetismo suave, aquelas palavras cheias de sabedoria. Mas ambas tinham o privilégio de serem amigas de Jesus, tornaram-se amigas dele. Mas Marta buscava fazer as coisas para Deus, sim, para ajudar o Senhor, para preparar para o Mestre, mas coisas materiais. E Maria entregava-lhe a alma. E assim que possamos entregar nossa alma a Deus, não porque queremos morrer amanhã, mas estarmos com a consciência tranquila para caminharmos com segurança ao longo da nossa jornada. E assim, confiantes no amor divino, confiantes na misericórdia divina, nos procuremos, pois, estabelecer a nossa meta de amor e de paz, caminhando com segurança, unidos em prol do ideal santificante do bem. Paz e luz, e que Jesus nos abençoe a todos.